E se um apocalipse zumbi mundial começasse do nada, e você precisasse proteger a sua família enquanto escapa de uma cidade superpopulosa, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Jerry Lane tentando sobreviver. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis mortais em Guerra Mundial Z. Essa família vai ter o pior dia da vida deles em questão de segundos. Começamos vendo algumas filmagens e ouvindo os radialistas informando o público de que as autoridades confirmaram um surto de gripe aviária, e eles ainda falam que a situação seria muito pior se o vírus sofresse uma mutação e permitisse a transmissão entre os humanos. Em seguida nós vemos o casal Jerry e Karen Lane sendo acordados pelas filhas Rachel e Constance, que estão loucas para comer panqueca. Após isso, o casal faz o lanche para as filhas e conversa sobre o que a Constance gostaria de ganhar de aniversário. Enquanto isso, eles veem na televisão que na África do Sul foi decretada a lei marcial. E vendo isso, a Constance pergunta pro Jerry se no antigo emprego dele, o cara já esteve em um lugar caótico igual a África do Sul. Então ele confirma e fala que apesar de sentir saudades, ele prefere muito mais o novo trabalho como dono de casa. Nesse momento, a Rachel volta do banheiro, já que ela tinha que buscar a bombinha de asma, e as garotas correm para se arrumar e ir para a escola. Após isso, durante o engarrafamento, a família Lane está fazendo um joguinho de adivinhação, quando de repente eles veem um helicóptero passando, e as pessoas se agitando do lado de fora. Por conta disso, o Jerry aumenta o volume do rádio, e fica sabendo que a OMS está acompanhando um novo surto de raiva que começou em Taiwan, e já foi registrado em mais de 12 países, o que gerou um boato de que a organização simplesmente não fez o suficiente para impedir o alastramento. De repente, um policial passa com tudo e arranca o retrovisor do carro do Jerry, e vendo que o agente não parou, o cara sai do carro para verificar o que está acontecendo, e vê muitos outros policiais passando com pressa, o que deixa todos os motoristas confusos. Nessa hora, uma explosão acontece a alguns quilômetros, e todos os pedestres ficam desesperados. Por isso, o Jerry escuta o policial que manda ele voltar pro carro. E vendo essa oportunidade, o Jerry pensa rápido e segue o vácuo deixado pelo caminhão. Dessa forma, eles conseguem sair do engarrafamento e voltar para um local seguro. Só que não, né? Pois o cara se vira para mandar a Rachel botar o cinto de segurança e não consegue desviar da ambulância, que acerta em cheio a lateral do veículo. Por sorte, nenhum deles se machuca nesse acidente, e os pais decidem sair do carro para ir para fora da cidade. Afinal, nesse momento, a cidade está um caos completo. E aí, enquanto leva a família para sair das ruas, o Jerry vê uma mulher quebrando o para-brisa de um carro na base da cabeçada e mordendo o motorista do veículo como se fosse um animal raivoso. Nessa hora, o animal de pelúcia da Constance cai no chão e começa a falar como se tivesse sido apertado, fazendo uma contagem até 12. E como durante esse tempo o Jerry não tirou os olhos do motorista que tinha sido mordido, ele vê o homem se transformando em um dos infectados e atacando a família que ainda estava dentro do carro, sendo que dessa maneira ele entende que a infecção demora 12 segundos para completar, ou pelo menos para dar sinais claros. Nesse momento, ele e o resto da família encontram um trailer abandonado e entram rapidamente para escapar do centro. O problema é que o infectado ataca pela janela e quase morde o Jerry. Por sorte, a Karen salva ele no último segundo e empurra o zumbi pra fora, dando oportunidade do Jerry acelerar para sair dali. Durante essa fuga, o cara se livra de outros zumbis e passa por vários militares armados até os dentes, que estão tentando eliminar os infectados. E além dos soldados em terra, nós também vemos vários aviões e helicópteros sobrevoando o centro da cidade, que está um caos completo. Alguns minutos depois, a família finalmente consegue sair da parte mais movimentada, e a Karen começa a ajudar a Rachel a se acalmar. Só que para piorar ainda mais, eles param o veículo e descobrem que a bombinha de asma da garota não está na mochila dela, o que é uma péssima notícia, já que a bolsa da Karen ficou no carro deles. E aí, sabendo que vão precisar passar em uma farmácia, o Jerry fica acalmando a Rachel. A Karen assume o controle do trailer e a Constance procura por um pouco de água para a irmã. Nessa hora, o Jerry recebe uma ligação do agente Thierry, que é um antigo companheiro dele que está fugindo da cidade em um helicóptero. Então os dois conversam rapidamente, e o Thierry fala que vai tentar conseguir um helicóptero para resgatar a família e ligará mais tarde para falar sobre o ponto de extração. Além disso, o Thierry deixa claro que o resgate só vai acontecer porque a agência precisa do Jerry para um trabalho. Fora isso, durante a ligação, a Constance também entrega pro pai o rifle que ela encontrou dentro do trailer, e apesar do veículo ter tido alguns problemas para ligar, ele finalmente dá a partida, e a família sai para encontrar uma farmácia. Ok, galera, o Jerry é um ex-investigador da ONU, que já trabalhou em zonas de conflito ao redor do mundo, e mesmo assim o cara não tinha preparado nada. Não tinha nenhum kit de emergência, um ponto de encontro com a família para caso se perdessem, e a bombinha de asma da Rachel tava na bolsa da
Karen, em vez de estar na mochila da própria garota. E pra quem não sabe, a asma piora muito em situações de estresse. Todo o caos e a correria ativam a adrenalina do corpo. A fumaça e a poeira dificultam ainda mais a respiração, fora o pânico que só acelera tudo. E sem uma bombinha por perto, uma crise de asma pode ser fatal em questão de minutos. Então imagina a Rachel correndo no meio de uma cidade em caos, sem conseguir respirar direito, e o único remédio ficou lá no carro que eles acabaram de perder. E a solução aqui é simples, redundância. Se a sua filha depende de uma bombinha para respirar, você tem que ter uma na mochila dela, uma na sua bolsa e uma no carro. E isso vale para qualquer remédio essencial. A FEMA, que é a Agência de Emergência dos Estados Unidos, recomenda que toda a família tenha um kit de emergência para pelo menos 72 horas, com água, comida não perecível, medicamentos, lanterna, rádio portátil e carregadora. Isso cabe tudo numa mochila, e pode ser a diferença entre viver e ir de base. Pra ser justo, ninguém tava esperando um apocalipse zumbi naquele dia, só que o Jerry é um cara que já viveu situações extremas, e sabe o que acontece quando as coisas desandam. Mesmo assim, ele esqueceu o básico do básico. Não custava nada ter uma mochila de emergência no porta-malas. E pra um ex-investigador da ONU, isso é inaceitável, né galera? Fora isso, vamos falar daquele acidente. O Jerry tava seguindo o vácuo do caminhão para sair do engarrafamento, o que foi uma sacada boa. Só que no meio da fuga, o cara se virou para mandar a Rachel botar um cinto, e uma ambulância acertou em cheio na lateral do veículo. No outro vídeo que eu fiz desse filme, eu já falei que o engarrafamento sozinho quase finalizou a família inteira, e a regra para esse tipo de situação é muito simples. Em uma fuga, o motorista dirige e o passageiro cuida de todo o resto. A Karen tava ali no banco do lado, e podia ter olhado para as filhas no banco de trás sem problema nenhum. E o Jerry errou porque se preocupou com a Rachel, e eu entendo essa preocupação. Só que tirar os olhos da estrada no meio de uma fuga em alta velocidade é o tipo de erro que finaliza famílias inteiras. E agora sobre a decisão de pegar o trailer abandonado. Num apocalipse, o termo propriedade privada muda de significado. Então se o veículo tá ali e ninguém tá usando, você pega e vai embora, já que sobrevivência é a prioridade. E essa parte eles fizeram certo, né? Só que na hora de entrar, o Jerry não fechou a janela, e o resultado é que um zumbi atacou por ali e quase finalizou o cara. A Karen salvou ele no último segundo. E aí sim eles conseguiram sair dali. Parece besteira, só que fechar a janela leva 2 segundos, e teria evitado o susto inteiro. E depois que eles saíram da parte mais movimentada e pararam para se acalmar, aí vieram outros problemas. O Jerry desligou o motor, e como era um veículo roubado, ele não sabia se pegava de primeira, se a bateria tava boa ou se o motor tinha algum defeito. E logo isso foi confirmado, porque quando foram ligar de novo, o trailer teve problemas para dar a partida. Então manter o motor ligado era obrigatório, porque se você desliga e na hora de ligar de novo ele não pega, você fica preso num trailer sem motor no meio de uma horda de zumbis. Sem contar que foi a Constance, uma criança, que acabou achando o rifle que tava ali no trailer o tempo todo. E não o Jerry, né? Então o procedimento correto quando você entra num veículo desses seria simples. Primeiro, fecha tudo, janelas e portas. Depois, faz um inventário rápido do que tem disponível. Se tem alguma arma, ferramenta, comida ou combustível. E só depois disso é que você planeja a próxima rota. E eu entendo que o Jerry pulou todas essas etapas por conta do caos que tava na cidade. Mas depois que ele parou, dava pra verificar o trailer, pois podia ter um zumbi no banheiro em vez de um rifle, né? Além de tudo isso, a gente viu uma coisa importante acontecer aqui. A boneca de pelúcia da Constance caiu e fez uma contagem até 12. E nesse tempo deu pra ver a transformação completa de um cara que tinha sido mordido. Foram 12 segundos de uma mordida até virar um infectado. E esse dado vai ser essencial pro resto dessa história. E a lição pra qualquer situação de crise é antes de agir, observar. Precisa saber quanto tempo leva a ameaça, como ela se comporta, o que a atrai e o que a afasta. Quem responde essas perguntas primeiro sobrevive mais do que quem sai correndo sem pensar, né? E pra fechar essa parte, tem uma coisa que deixou bem claro como funciona a sobrevivência num colapso desses. O Thierry ligou pro Jerry e falou que conseguia mandar um helicóptero para resgatar a família. Só que esse resgate só ia acontecer porque a agência precisava do Jerry para um trabalho. Ou seja, sem utilidade, sem resgate. No outro vídeo, eu falei que uma pessoa normal não teria um passe livre para conseguir uma evacuação de helicóptero no meio de um apocalipse. E é exatamente isso. Num colapso social, a sua habilidade é a moeda de troca. Militares, médicos, engenheiros e investigadores, essa galera tem prioridade. E infelizmente, quem não tem nada a oferecer acaba ficando para trás. Algum tempo depois, em Newark, New Jersey, mesmo com as autoridades recomendando que as pessoas fiquem longe de áreas populosas, a família chega a um supermercado e se separa em duplas para conseguir o que precisam, com a Karen e a Constance indo pegar comida, e os outros dois dando uma passada na farmácia interna para pegar os remédios para asma. O problema é que na hora em que o Jerry e a Rachel chegam na farmácia, um jovem armado aparece apontando a pistola para eles, querendo saber o que o cara tá querendo. E aí, vendo que o desconhecido já finalizou alguém, o Jerry se afasta e conta que só quer uns remédios para asma. Por sorte, o jovem apenas abaixa a arma e entrega algumas caixas de remédio pro Jerry, sendo que ele até mesmo dá uns remédios a mais, e explica que funcionam bem pro filho dele que também tem asma. Coincidência absurda, né? Nessa hora, o Jerry vê a Constance gritando e corre pra ver o que está acontecendo. Então ele escuta os gritos da Karen e vai até o corredor, onde encontra ela sendo dominada por 2 homens. Vendo isso,
disso, o Jerry levanta o rifle para mostrar que está armado e simplesmente começa a ser alvejado por um dos homens que tem uma pistola. Por sorte, o maluco erra todos os tiros e dá a chance pro Jerry acertar ele. Assim que o doidão cai no chão, o casal se abraça e o Jerry vê um policial se aproximando, o que faz ele levantar as mãos para mostrar que não vai reagir. Porém, o agente ignora completamente o cara e começa a pegar alguns mantimentos. Então, o Jerry sai do mercado com a família e descobre que a essa altura, o trailer já foi levado há muito tempo. E como precisam sair das ruas, a Karen fala para eles irem pro conjunto de apartamentos, ao que o cara concorda na hora. Aí enquanto eles correm pra lá, o Jerry liga pro TR pra falar onde eles vão ficar e pergunta se o cara consegue mandar um helicóptero para resgatá-los. Em resposta, o agente explica que isso só vai ser possível na manhã seguinte, e como a Karen pegou alguns sinalizadores, o Jerry diz que isso não será um problema e avisa que a família vai esperar pelo helicóptero no terraço. Assim que a ligação acaba, a família chega perto dos prédios e vê um carro explodindo a alguns metros. Nessa hora, um zumbi cai de cima do prédio e corre atrás da família. Por conta disso, o Jerry manda as mulheres entrarem e finaliza o infectado. Mas como tinham outros zumbis se aproximando, ele também entra no prédio, usa uma mangueira de incêndio para travar as portas e começa a subir as escadas com a família. O problema é que os zumbis conseguem arrombar as portas e começam a subir rapidamente as escadas. E aí, percebendo que eles não iam conseguir escapar, o Jerry derruba uma geladeira e um monte de outros equipamentos para travar a escada, o que consegue dar uma atrasada nos infectados. Só que após chegarem no último andar, a Karen percebe que a Constance se separou do resto da família e eles acabam tendo que ir atrás da garota, que está em algum lugar ali perto, gritando "me deixe entrar". E depois de passarem por um apartamento cheio de sangue e corpos, os Lane encontram a Constance na frente da porta, pedindo para os moradores deixarem ela entrar. Então, o Jerry dá uma boa encarada nas pessoas e entra junto com a família sem pensar duas vezes. A parte boa é que não acontece nenhuma briga e eles apenas trancam a porta e começam a conversar para se conhecer. E eu preciso mencionar que o filtro usado nessa parte é extremamente alaranjado, porque esses moradores são mexicanos, e todo mundo sabe que no México é tudo laranja. E se você duvida disso, é só assistir Breaking Bad. Após isso, os moradores oferecem comida e bebida para os invasores, e o Jerry liga o rádio para ouvir as últimas notícias. Dessa forma, eles escutam um comunicado oficial falando para as pessoas estocarem alimentos e água para pelo menos 2 semanas, e ficarem em casa até segunda ordem. Algumas horas depois, o Jerry acorda por conta de um pesadelo e escuta alguns barulhos vindo do corredor. Além disso, ele percebe que a Rachel não está mais na cama e sai para procurar a garota pelo apartamento. Por sorte, ele a encontra dormindo dentro do armário junto com o Thomas, que acorda nesse momento e explica que fez companhia para Rachel porque ela estava chorando. Mais tarde, quando todos estão acordados, o Jerry fala pro pai do Thomas que ele já trabalhou em lugares perigosos e que a melhor forma de ficar vivo é continuar se movendo. Por isso, o Jerry chama a família para ir com ele pro terraço. O problema é que o homem acaba sendo muito cabeça dura e recusa o convite. Então o Jerry não insiste e apenas faz algumas preparações de guerra, prendendo algumas revistas no antebraço e pendurando uma faca no cano do rifle para improvisar uma baioneta. Com isso feito, ele e o resto da família saem do apartamento e começam o caminho até o topo do prédio. E nesse momento dá pra ver que eles se amarram com algumas cordas para que as crianças não se percam. Ao mesmo tempo, no apartamento dos mexicanos, o casal está discutindo se realmente foi uma boa ideia ficar em casa, quando de repente alguns zumbis começam a bater na porta. E sem saber disso, o Jerry acalma as filhas e dá uma espiada na escada para saber se é possível subir. O problema é que ao fazer isso, e o cara acaba tendo que dar alguns tiros nele para finalizá-lo, chamando a atenção de ainda mais zumbis. E como não podem mais voltar atrás, a família faz de tudo para subir as escadas o mais rápido possível. Porém, os infectados ainda conseguem alcançá-los, e o Jerry precisa usar a baioneta improvisada para finalizar os perseguidores. Dessa forma, eles conseguem subir até a porta do terraço, e as mulheres vão pro lado de fora usar o sinalizador, enquanto o Jerry continua lutando com os inimigos. A pior parte disso é que o cara acaba caindo no chão e empalando um zumbi bem em cima dele, e por estarem tão perto, esse infectado derrama sangue em cima da boca do Jerry. A sorte dele é que o Thomas aparece ali com um revólver e explode a cabeça do zumbi. Com isso feito, o Jerry corre pro terraço com o garoto e vai direto pra beirada do prédio contar os segundos que faltam até a infecção se manifestar, pronto para se jogar caso perceba algo de errado. Mas por sorte, nada acontece. E perceba que ele teve toda essa sorte em menos de 2 minutos. Já vai se acostumando aí, porque até os zumbis esperaram o cara contar. Nesse momento, eles veem a equipe de extração se aproximando, e o Jerry se apressa para segurar a porta pro resto dos sobreviventes entrar no helicóptero. E assim que o Jerry vê que a família está segura, ele sai correndo em direção ao helicóptero, enquanto os soldados finalizam os zumbis que estão atrás do cara. Inclusive, o pai do Thomas virou um mordedor, e dessa forma, o resgate acontece sem muitos problemas, e ele vai embora vendo que a cidade está um caos total. Ok galera, vamos falar do supermercado. Eu entendo que a família precisava de remédios para Rachel e de comida, então ir buscar suprimentos era inevitável, só que a execução foi péssima. Primeiro, eles escolheram um supermercado grande em Newark, numa área movimentada, quando o mais inteligente seria procurar uma farmácia
distância menor, numa rua mais tranquila, com menos gente desesperada disputando os recursos. Além disso, eles estacionaram o trailer bem na frente da loja. E lembram quando eu falei sobre propriedade privada em um apocalipse? Bom, se você não tá perto para defender a sua propriedade, é isso que acontece. Saíram da loja e o trailer já tinha sumido. E o pior de tudo foi que eles se separaram lá dentro. A Karen e a Constance foram para um lado pegar comida e o Jerry foi pro outro com a Rachel buscar os remédios. E aí a Karen acabou sendo atacada por dois caras num corredor, sem arma, sem proteção e sem ninguém por perto para ajudar. Sinceramente, esses caras atacarem a mulher no meio do apocalipse, quando já estão saqueando o mercado, não faz o menor sentido. Só que colocando isso de lado, se a família tivesse ficado junta, o rifle visível afastaria qualquer agressora. A solução mais inteligente era ter deixado o trailer numa rua paralela, fora de vista, com a Karen e as meninas esperando dentro, enquanto o Jerry ia sozinho buscar o que precisava. Assim ninguém ficava exposto e o veículo ficava protegido. No outro vídeo eu já falei que ir no mercado no começo do apocalipse é uma péssima ideia, e aqui fica claro o porquê, né? Fora que na hora de subir pro terraço, o Jerry enrolou revistas nos antebraços com uma armadura improvisada. E pra quem não sabe, galera, a força de uma mordida humana fica entre 120 e 160 PSI, podendo chegar até uns 270 PSI no máximo. E quando você enrola revistas no braço, as camadas do papel comprimido distribuem essa força e impedem que os dentes consigam penetrar até a pele. O próprio Max Brooks, o autor do livro, mencionou isso no Zombie Apocalypse Handbook como uma das formas de se proteger contra mordidas. É simples, usa o material que você encontra em qualquer lugar e funciona. Fora que daria para colocar um casaco por cima das revistas como garantia extra sem atrapalhar o movimento. E ainda teve a baioneta improvisada, a faca amarrada no cano do rifle, que deu pro Jerry 1 metro a mais de alcance contra os zumbis. A faca sozinha significa que você tá na distância de uma mordida, mas no rifle significa que o zumbi não chega perto o suficiente para te morder. Só que no meio dessa competência toda, o Jerry quase foi finalizado por uma das maiores cagadas até aqui. Na hora da subida pro terraço, ele caiu no chão e um zumbi caiu em cima dele, e esse infectado derramou sangue direto na boca do Jerry. E aí, nada aconteceu. O cara simplesmente não foi infectado. Só que a gente já viu que uma mordida transforma em 12 segundos. Se o vírus tá na saliva para transmitir por mordida, ele tá no sangue também. Em extermínio, uma gota de sangue no olho já vira infecção instantânea, porque faz sentido. Se o vírus tá nos fluidos corporais e entra em contato com a mucosa, que no caso é a boca aberta do Jerry, a transmissão deveria acontecer. Então o Jerry não foi infectado por um motivo só, a famosa armadura do protagonista. Fora que os zumbis educadamente esperaram o Jerry terminar de contar os 12 segundos na beirada do prédio, antes de resolverem aparecer no terraço. Então essa conveniência aí é forçação de barra mesmo. E pra fechar essa parte, o tema central aqui se resume numa frase que o próprio Jerry falou: movimento é vida. O pai do Thomas teimou em ficar no apartamento, até com a esposa concordando com o Jerry. E um homem sábio, pelo menos leva em consideração o que a esposa fala, especialmente quando ela tá concordando com o cara que claramente sabe o que tá fazendo. E olha, até daria pra ter ficado se o prédio estivesse vazio e eles pudessem ir saqueando outros apartamentos por comida, só que o prédio já tava sendo invadido por infectados. Então ficar ali era se enterrar vivo. O Thomas fez o oposto, escutou o Jerry e ganhou um lugar no helicóptero e na família. Algum tempo depois, o helicóptero chega ao navio de comando Argus, e o Jerry se encontra com o Thierry, que está feliz pra caramba em ver o amigo. Então os dois se abraçam e o oficial os leva para conhecer os beliches onde vão viver a partir de agora. Depois que a família se ajeita no local, os homens se afastam para conversar, e o Thierry revela que a cadeia de comando do governo está uma bagunça. Afinal, o presidente e os chefes de estado morreram, e o vice-presidente desapareceu. Fora isso, a capital também está um caos, e as cidades grandes foram as mais atingidas, já que os aviões ajudaram na contaminação. Então, o Thierry leva o Jerry até o centro de comando do navio, e o cara vê que a situação global não está nada controlada. Ali, ele explica pro recém-chegado que vários países estão passando por desnutrição, água infectada, falta de combustível e de poder militar. Isso sem contar que até mesmo um coronel acaba sendo impedido de entrar no navio, porque não existe espaço para a família dele. Ao mesmo tempo, vários doutores estão discutindo o que está acontecendo ao redor do mundo, e o doutor virologista Andrew fala que só pode ter algo viral, o que é uma boa notícia, já que poderá ser controlado assim que fizerem uma vacina. Ele até usa a gripe espanhola como comparação, pois ela praticamente surgiu do nada, e acabou com 3% da população mundial. Além disso, cientistas estimam que cerca de 5% da população não é afetada imediatamente pelo vírus, o que explica algumas variações no tempo de transformação. Porém, um dos cientistas não acha que isso faz muito sentido, afinal todos eles receberam um relatório falando que tinha zumbis atacando. E ouvindo isso, o Thierry explica pro Jerry que a primeira menção a zumbis foi enviada por uma base da Coreia do Sul, e apesar dessa base não ter feito mais contato, o Thierry fala que esse local pode levar à origem de onde tudo começou, e quem sabe lá, eles encontrem uma cura para esse vírus, sendo que por esse motivo, eles enviarão o doutor até a base. Nesse momento, o comandante do navio se aproxima, e fala pro Jerry que gostaria de enviá-lo para a Coreia do Sul, junto com uma equipe para escoltar o Andrew. Afinal, o Jerry era o melhor investigador quando estava na ativa, e já fez missões extremamente difíceis. O Jerry até tenta recusar, dizendo que não serve mais
pra isso, e que gostaria apenas de ficar com a família. Porém, o comandante deixa bem claro que apenas pessoas úteis podem ficar no navio, e que a única forma da família dele continuar segura é se o cara aceitar essa missão. Fora que todo o trabalho pesado será feito pelo esquadrão de elite, e ele só precisará comandar a operação em terra. E aí, ficando sem opções, o Jerry acaba aceitando por livre e espontânea pressão voltar à ativa. Após isso, ele tem uma conversa com a Karen e explica a situação. A mulher até tenta dizer pro marido que ele não precisa pegar o trabalho. No entanto, o Jerry obviamente não vai colocar a família em risco e diz que isso é algo necessário, pois senão eles serão expulsos do navio. E para deixar a esposa mais tranquila, o Jerry entrega um telefone via satélite para ela e avisa que ligará uma vez por dia para avisar que está tudo bem. Em seguida, o Jerry se despede de toda a família, prometendo para as filhas que ficará tudo bem e pedindo pro Thomas tomar conta das mulheres. Então ele arruma as malas e pega o avião para ir para a Coreia do Sul. Enquanto eles estão no ar, o Jerry fala pro Andrew obedecer tudo que o chefe da equipe mandar, pois os agentes sabem o que estão fazendo e vão atropelar basicamente qualquer problema que aparecer. Afinal, eles são martelos prontos para amassar alguns pregos. E se o bicho realmente pegar, é só se concentrar nas botas e nas vozes dos soldados. Além disso, o Jerry também pergunta se eles vão achar alguma coisa nessa base. Em resposta, o Andrew garante que sim, pois a Mãe Natureza é a melhor assassina que existe, e que ela adora disfarçar as fraquezas como se fossem pontos fortes. E assim como os assassinos famosos, ela deixa migalhas para mostrar que foi a responsável. E com essas migalhas, é possível encontrar o ponto mais vulnerável do vírus e criar uma vacina em cima disso. Paralelo a isso, no navio, os oficiais são informados de que aconteceu algum problema em Washington, e logo em seguida, todo o pessoal não essencial começa a ser retirado da embarcação. Após isso, a Karen leva as crianças para jantar, e escuta um dos soldados dizendo que a água não está sendo totalmente dessalinizada, porque existem pessoas demais no navio. Algumas horas depois, o piloto do avião acorda a equipe, avisando que a maior parte da base está escura, e que não tem ninguém na torre. Apesar disso, ele avisa que o avião está sem combustível, e que vai precisar pousar de qualquer jeito, então ele manda todos apertarem os cintos. Em seguida, eles aterrissam, e fazem uma formação de combate para entrar na base. O problema é que logo após saírem do avião, os zumbis começam a atacar a equipe, o que deixa o Andrew completamente desesperado e faz ele voltar correndo para dentro da aeronave. Ou pelo menos ele tenta fazer isso, pois na verdade o idiota escorrega na rampa e atira em si mesmo, batendo as botas na hora. Aí, sabendo que não podem mais salvar o cara, a equipe segue em frente e entra na base sem muitos problemas. Então eles passam por uma rápida verificação para saber se são infectados e começam a conversar com a equipe que estava estacionada ali. Além disso, o Jerry também explica que o jovem que morreu era um virologista e faz os soldados entenderem que perderam a melhor chance que tinham para descobrir uma cura. E para confirmar algumas suposições, ele pergunta se o barulho atraiu os zumbis, algo que o capitão da equipe confirma, e ainda avisa que apenas os tiros na cabeça e cremação finalizam os infectados, já que tiros no corpo só parecem deixar eles mais lentos. Fora isso, o Jerry é questionado sobre quais locais tiveram avistamento de zumbis, e infelizmente para os soldados, o cara revela que nenhum lugar da América parece ser seguro no momento. E como o virologista já morreu, o capitão Speak pergunta pro Jerry o que ele é, e em resposta, o homem explica que é o detetive mandado para investigar o e-mail que foi enviado pela base há alguns dias, já que foi mencionado a palavra zumbi. Ouvindo isso, o capitão entende o objetivo do Jerry e o leva até um quarto que foi completamente queimado. Chegando lá, ele explica que o médico da base voltou de uma missão para verificar a morte de um soldado que tinha desaparecido há uma semana e foi encontrado por alguns camponeses enquanto espumavam um líquido preto. Então ele tentou morder um deles e foi baleado e amarrado. Aí o doutor voltou para a base e começou a atacar os soldados, o que fez ele ser preso na cama. O problema é que ele conseguiu morder alguns dos soldados e todos que estavam ali dentro tiveram que ser queimados. Só que o pior de tudo é que é impossível saber de onde o soldado pegou a infecção, porque todos os registros daquela missão também foram queimados. E sabendo desse problema que os soldados tiveram que enfrentar, o Jerry pergunta como eles resolveram a situação e questiona se o soldado Ellis foi ferido no meio da bagunça. Então o Ellis responde que eles gastaram muita munição para acabar com os zumbis e explica que a perna já o incomoda há muito tempo. Mas o mais interessante dessa conversa é o Speak contando que o Ellis estava no meio do ataque e foi completamente ignorado pelos infectados. Fora isso, o Jerry também fica sabendo que ali as pessoas infectadas se transformam entre 5 e 10 minutos, ao invés de 12 segundos. Só que enquanto eles estão conversando, o Jerry conhece um ex-agente da CIA, que está preso por vender armas para a Coreia do Norte. E aí, ficando curioso com a história do cara, o Jerry pergunta por que o homem vendeu as armas, e se os norte-coreanos sobreviveram à infecção. Então o ex-agente fala que não tinha motivos para não vender as armas, e revela que os norte-coreanos realmente sobreviveram, e explica que eles fizeram isso arrancando os dentes de todos os 23 milhões de cidadãos, tirando o poder exponencial dos zumbis.
dentes, já que sem os dentes não tem mordida, e sem mordida não tem transmissão em massa. Isso tudo em menos de 24 horas, o que é um verdadeiro milagre de engenharia social. Dessa forma, poucos casos aconteceram, e logo a infecção foi controlada. Fora isso, o ex-agente também conta que Israel está vencendo esse apocalipse há um bom tempo. Isso porque eles lacraram o país inteiro com muros 2 dias antes dos zumbis atacarem, o que deixa claro que os israelenses foram os primeiros a saber. E por isso, o prisioneiro fala que se o Jerry quiser respostas, ele precisa ir até Jerusalém encontrar um cara chamado Jürgen Warbrand. E apesar do Jerry não acreditar completamente no ex-agente, ele ainda avisa a equipe que eles vão para Jerusalém e até diz que será o copiloto da aeronave. Após isso, o Jerry tenta ligar para Karen para avisar que está tudo bem. No entanto, o sinal da conexão não fica estável e eles não conseguem conversar. Ok, galera, vamos falar da maior perda estratégica dessa história inteira. O Andrew era o único virologista disponível, a pessoa mais valiosa daquele navio, e o cara sabia do que estava falando. Ele comparou o vírus com a gripe espanhola e acertou. E pra quem não sabe, galera, a gripe espanhola surgiu praticamente do nada em 1918, infectou 500 milhões de pessoas e finalizou entre 50 e 100 milhões. O Andrew falou em 3% da população, e o dado real fica entre 2,5% e 5% de mortalidade, então a comparação é precisa. Fora isso, ele plantou o conceito mais importante dessa história antes de ir pra campo, o de que a natureza deixou migalhas, e as fraquezas do vírus estão disfarçadas de pontos fortes. Só que o cara que entendeu tudo isso se finalizou com a própria arma no primeiro contato. Ele tava com o dedo no gatilho o tempo todo e escorregou na rampa do avião, o que quer dizer que a melhor chance que a humanidade tinha de encontrar uma cura foi de base por falta de preparo básico, e tinha soluções simples para evitar isso. O Andrew deveria ter ficado dentro do avião até a equipe confirmar que a base era segura, e você não dá uma arma para um civil que nunca segurou uma na vida, porque é exatamente assim que acidentes acontecem. O Jerry até tentou preparar ele, só que nenhum briefing verbal substitui treinamento real. Mandar o único virologista disponível para uma zona de combate, sem experiência de campo, é apostar tudo numa carta só. E a carta escorregou, né? E na base, um surto tinha acontecido dias antes, e os soldados resolveram do jeito que soldados resolvem, né? Tacando fogo em tudo. E bom, eu sou suspeito para falar de fogo, né? Só que dessa vez, o fogo foi o problema, porque eles queimaram os corpos, as anotações e qualquer coisa que pudesse ajudar na investigação. E as anotações daquela missão eram a única pista que poderia levar à origem da infecção, e foram pro ralo junto com o resto. E é aí que a diferença entre o soldado e detetive fica clara. O próprio Jerry descreveu a equipe como martelos prontos para amassar pregos, e martelos não investigam, martelos destroem. Enquanto isso, o Jerry chegou, e em minutos, fez o que ninguém ali fez em dias. Ele perguntou sobre o Ellis, sobre a perna dele, e sobre como os infectados reagiram. Os soldados estavam convivendo com essa informação o tempo todo, e não perceberam o que ela significava. E o que o Jerry descobriu é de longe a informação mais valiosa dessa parte inteira. O Ellis com a perna doente foi completamente ignorado pelos infectados. Passaram por ele como se não existisse. Essa é a primeira migalha concreta, exatamente como o Andrew falou antes de ir de base. E pra quem não sabe, galera, na biologia real, os predadores de perseguição, como os lobos e cães selvagens, tendem a preferir presas fáceis e saudáveis, porque o custo enérgico é menor e o retorno é garantido. Presas doentes podem carregar parasitas ou infecções que tornam elas menos atraentes por predador, e no caso dos infectados, a lógica é parecida. O vírus precisa de um hospedeiro saudável para se replicar e se espalhar. O corpo doente é um corpo inútil pro vírus. Então, o Ellis não foi ignorado por acaso, ele foi ignorado porque a doença dele o tornou invisível. Fora isso, o Jerry também descobriu que ali na base, a transformação levava de 5 a 10 minutos, e não 12 segundos como em Filadélfia. Juntando com o dado de que 5% da população não é afetada imediatamente, fica claro que o vírus não é uniforme, e ele reage diferente dependendo dos hospedeiros, e onde tem variação, tem uma fraqueza. Algum tempo depois, quando os soldados estão se preparando para fazer uma operação para reabastecer o avião, o Speak dá um anel pro Jerry, lá ele. Mas calma que não foi esse tipo de anel não, e sim uma joia que ele pede pro detetive entregar pra mãe dele caso ele morra. Afinal, o Jerry tem muito mais chances de sair vivo de toda essa bagunça. E apesar do Jerry dizer que tem espaço bastante no avião para todos os soldados irem embora, a equipe sabe muito bem que as coisas não vão ser tão fáceis. Por isso eles entregam bicicletas pro Jerry, pro Speak e pro piloto, para garantir que os três cheguem no avião. Então o Speak lembra os soldados de que a coluna é o alvo ideal, e quem não tiver boa mira, nem tente mirar na cabeça, mira nos joelhos direto. Além disso, o comandante avisa para não travar a mangueira de combustível na entrada do tanque, para que possam desconectar rápido se precisar, e a operação finalmente começa. O problema é que enquanto a missão tá acontecendo, e os três ciclistas estão chegando perto do avião, Karen decide ligar pro marido, e o toque do celular acaba atraindo os zumbis que estão pelas redondezas. Por isso, eles finalizam os que estão perto, e seguem em frente, contando com a cobertura de outros soldados, e com um Ellis, que abre caminho usando o caminhão de combustível. O problema é que após encherem um tanque de combustível, o Jerry é atacado por um infectado que fazia luta livre.
e ele precisa ser resgatado e levado pra dentro. Por conta disso, o Speak fica sem cobertura e é mordido na perna, o que faz ele ter que deslogar do servidor PVP. O pior de tudo é que o capitão morreu sem tirar a mangueira do tanque. Por esse motivo, outro soldado acaba tendo que se sacrificar para fazer isso, e apenas o Jerry e o piloto conseguem decolar. Na manhã seguinte, enquanto ainda estão no ar, o Jerry liga para a esposa e avisa que está tudo bem. Só que como a Coreia não deu em nada, ele revela que agora está indo para Israel. O problema é que durante a ligação, uma explosão acontece na região e desestabiliza o avião e o sinal, fazendo com que a chamada se encerre. Em seguida, eles se identificam para a torre de controle aéreo do aeroporto e pousam em segurança. Então, o Jerry fala que volta antes de anoitecer e manda o piloto ficar pronto para decolar a qualquer momento. Após isso, ele é escoltado até a base de comando de Jerusalém e se encontra com Jürgen. Logo de cara, o doutor já mostra que conhece um pouco do passado conturbado do Jerry, como alguém que foi demitido por fazer uma reclamação autodestrutiva sobre a ONU, algo que destruiu a carreira dele. Porém, o Jerry não se importa com essa conversa e pergunta diretamente sobre como Israel sabia o que ia acontecer. Em resposta, o homem conta que interceptou a comunicação de um general indiano, dizendo que estava lutando contra um Rakshasa, que no caso seria traduzido como algo perto de um morto-vivo, pelo menos de acordo com o Jürgen. No entanto, o Jerry duvida que alguém tão qualificado quanto o Jürgen construiria um muro em volta da cidade apenas por conta de um comunicado falando sobre zumbis. E como entende o ceticismo do Jerry, o Jürgen decide levar o cara para dar uma volta, e fala que após passarem por muitos cenários perigosos, como o Holocausto e a invasão árabe, os israelenses decidiram criar o método do 10º homem, que seria basicamente um conselho formado por 10 pessoas poderosas, e uma dessas pessoas, no caso o 10º homem, teria que pensar na possibilidade de que os outros 9 estão sempre errados, mesmo que a chance disso seja quase inexistente. E nesse caso, o Jürgen foi o 10º homem. E como todos achavam que essa história de zumbi era uma forma de acobertar outra coisa, o Jürgen resolveu começar uma investigação, pensando que o coronel realmente queria dizer zumbis, algo que deixa o Jerry curioso para saber se o paciente zero veio da Índia. Porém, o Jürgen fala que existem tantas fontes que ninguém tem certeza de onde começou. Por isso, tudo que eles podem fazer enquanto a praga zumbi se espalha é se defender. Nesse momento, os dois chegam aos portões da salvação, e o Jürgen mostra a forma que eles fazem para verificar possíveis infectados e deixar os outros entrarem. Afinal, cada pessoa que eles salvam é um zumbi a menos para enfrentar, e o Jerry fica muito surpreso com isso, pois todos parecem muito felizes, e até começam a cantar no meio da rua. O que nenhum deles percebe de dentro da cidade é que todo esse barulho está atraindo cada vez mais zumbis, fazendo com que eles se empilhem no muro para conseguir invadir. Quer dizer, quase ninguém percebe isso, né? Até porque o Jerry vê alguns soldados correndo, e entende na hora que isso tem cheiro de merda, que é por conta de todo o barulho que as pessoas estão fazendo. Então ele olha pra cima e grita que os zumbis estão pulando o muro. Vendo isso, as pessoas ficam completamente desesperadas, e os soldados agem na hora para finalizar os infectados, o que acaba criando um caos dentro dos muros. Aí enquanto o Jerry é escoltado por uma equipe de soldados para voltar pro avião, ele vê um senhor completamente ignorado pelos zumbis, quase como se ele fosse um hambúrguer vegano de tofu sem gosto. No meio desse caos, vários soldados da escolta são finalizados, e um deles até mesmo escolhe se explodir para levar alguns zumbis pro túmulo e impedir a passagem dos outros. O problema é que tem tantos infectados na cidade que as ruas ficam lotadas pelas hordas, e os soldados precisam criar um caminho por dentro das casas e dos prédios, o que infelizmente não facilita nem um pouco a situação. O ponto principal de tudo isso é que durante a fuga, o Jerry vê um garoto careca e bem magro, sendo completamente ignorado pelos zumbis, assim como o velho de antes. Mas a situação piora ainda mais quando a equipe de escolta é encurralada e a maioria dos soldados é finalizada, sendo que por sorte, os dois oficiais restantes conseguem usar granadas para acabar com os infectados. Porém, antes que eles possam respirar, a agente Sigan é atacada de surpresa e mordida no pulso enquanto finaliza o inimigo. Assim que o Jerry vê isso, ele pega um facão, desconecta a mão da mulher e corre para fazer um torniquete durante a contagem dos 12 segundos. E apesar da jovem ficar gritando por conta da dor, ela não mostra sinais de transformação, e o Jerry apenas faz os primeiros socorros e depois carrega a Sigan pro ponto de extração. O problema é que na hora em que o helicóptero vai pousar, vários zumbis aparecem e se penduram nos esquis da nave, o que acaba desequilibrando a aeronave e a faz cair no chão. Vendo isso, a equipe do Jerry não perde tempo e corre pro aeroporto. Só que na hora em que eles chegam lá, o Jerry vê que o piloto safado decolou sem eles. Por sorte, os soldados conseguem parar um avião comercial para que o Jerry e a Sigan consigam entrar. Mas ao fazerem isso, o fuzil e o facão da militar acabam sendo deixados para trás. E apesar das pessoas do avião estarem desesperadas por não saberem para onde ir, já que Jerusalém era o destino final delas, a aeronave ainda consegue decolar e escapar da cidade que está sendo completamente destruída. Ok, galera, essa foi a primeira operação que seguiu um princípio básico de sobrevivência: eliminar variantes
variáveis. Cada elemento da missão estava planejado para reduzir o risco, do tipo de alvo ao meio de transporte. Só que uma variável ficou sem protocolo, o celular, e o barulho é uma sentença de morte nesse cenário. Isso já estava claro desde a Filadélfia. Entrar numa operação de reabastecimento com um toque ligado é um erro que um ex-investigador da ONU não deveria cometer. E o celular não foi a única falha de redundância. Quando o Speak caiu, a tarefa da mangueira ficou órfã, e o outro soldado teve que se sacrificar para completar o trabalho. E para quem não sabe, em operações militares reais, toda posição crítica tem um substituto escalado antes da missão começar. Se o titular cai, o backup assume sem hesitar. Aqui a missão tinha um plano A perfeito, e zero plano B para pessoal. E a diferença entre uma operação boa e uma que sobrevive é justamente essa. A boa planeja o sucesso, e a que sobrevive planeja a falha. E enquanto o resto do mundo negava a ameaça, Israel se preparou. E o método dos 10 homens é baseado numa unidade real da inteligência militar israelense. Depois da guerra de Yom Kippur, em 1973, quando Israel foi pego de surpresa por um ataque coordenado do Egito e da Síria, a inteligência militar criou uma unidade do advogado do diabo, ou Ift Amistabra em aramaico, que significa parece o oposto. O funcionamento é direto. Se 9 dos 10 analistas concordam sobre qualquer coisa, o 10º é obrigado a argumentar o contrário, mesmo que pareça absurdo. O objetivo é impedir o pensamento de grupo, que foi exatamente o que deixou Israel vulnerável em 73. E a lição aqui é simples: quando todo mundo concorda, alguém tem que questionar, porque o custo de investigar uma ameaça improvável é mínimo comparado com o custo de ser pego desprevenido. Só que Israel cometeu um erro que derrubou tudo. O muro era perfeito, a verificação estava funcionando, estava tudo no lugar, e ninguém controlou o volume. A gente sabe que barulho ativa os infectados, e o canto coletivo perto do perímetro gerou estímulo suficiente para a ordem inteira escalar o muro. A defesa mais sofisticada do mundo caiu por causa de som. Esse muro foi feito para resistir força, só que ninguém pensou em controlar os decibéis. Era obrigatório ter uma zona de silêncio perto do perímetro. As celebrações deveriam ser só em áreas internas, longe dos muros, e tinha que ter uma patrulha sonora para garantir que ninguém passe do limite. Isso era o mínimo. E aqui o padrão fica impossível de ignorar. É a terceira vez que alguém com problema de saúde é completamente ignorado pelos infectados, e dessa vez foram 2 casos no meio da fuga. O padrão é consistente demais para coincidência, e confirma exatamente o que o Andrew falou antes de ir de base. A natureza disfarça fraqueza como força. Se o vírus precisa de hospedeiro saudável para se replicar, qualquer sinal de doença torna a pessoa invisível para a horda. E onde tem padrão, tem fraqueza explorável. E é isso que separa a informação de inteligência. Os dados estavam na frente de todo mundo, só que ninguém além do Jerry estava conectando. E a decisão de desconectar a mão da Sigyn antes dos 12 segundos foi a mais precisa dessa parte inteira. E pra quem não sabe, galera, o vírus da raiva, que é a base real do vírus daqui, viaja pelos nervos a uns 8 centímetros por dia. Uma mordida no pulso demoraria semanas para chegar ao cérebro, então a amputação teria uma janela enorme na vida real. Só que aqui a transformação acontece em 12 segundos, o que significa que a janela de ação era uma fração de tempo. E esse comportamento de desconectar membro infectado existe na natureza. As formigas carpinteiras desconectam a perna infectada das companheiras para impedir que a infecção se espalhe, com uma taxa de sobrevivência entre 90% e 95%. Então o instinto de cortar rápido é biologicamente validado. E o que fez funcionar aqui não foi só o conhecimento, foi a ausência de hesitação, porque em 12 segundos, qualquer segundo de dúvida é um segundo a menos de vida. Só que na hora de fugir, a falta de comunicação cobrou o preço. Sem um rádio, cada pessoa decide sozinha, e quando o piloto viu o caos sem saber que aliados estavam chegando, a decisão lógica para ele foi decolar. E não dá pra culpar o cara, né? Porque sem informação, ele agiu com o que tinha. O erro foi antes, na hora de montar o plano sem incluir uma comunicação direta entre o grupo e a aeronave. Fora que na transição pro avião comercial, o fuzil e o facão ficaram para trás. Em um apocalipse, equipamento que você larga é um equipamento que não volta mais. Principalmente a arma branca, que não depende de munição e funciona no silêncio. Um rádio e arma branca são 2 itens simples, que teriam mudado completamente o desfecho dessa fuga e do futuro desses dois. Aí, aproveitando o momento de paz no avião, o Jerry pega algumas garrafinhas de bebida alcoólica para os dois ganharem coragem e usa uma delas para limpar as mãos. Com isso feito, ele troca os curativos do braço da Sigyn, que quase não se aguenta de tanta dor. Mas o que deixa a jovem chateada é o fato de que vai se tornar um estorvo. E ouvindo isso, o Jerry se lembra do discurso do Andrew a respeito de como a mãe natureza com certeza deixou pistas de como desvendar o vírus. Então ele pensa no Ellis, que tinha a perna machucada e foi ignorado pelos zumbis, e relaciona essa história com o velho e com a criança careca que ele viu no meio da confusão. E aí, pensando que encontrou algo importante, ele liga pra Karen e diz que precisa falar imediatamente com o Thierry. Então a mulher nem faz perguntas e vai rapidamente entregar o celular pro agente. Dessa forma, o Jerry fala pro amigo que a bateria do celular já está acabando e não tem tempo para explicar a situação. Por isso, ele pede pro cara verificar qual é a instalação de pesquisa filial da OMS com o aeroporto mais próximo de onde ele está. Mas como o Jerry não faz ideia de onde está, ele vai até a cabine e entrega o celular pro copiloto, para que ele passe as coordenadas. Algum tempo depois, o copiloto devolve o celular
e avisa que a bateria acabou e que eles vão pousar no aeroporto de Cardiff, a capital do país de Gales, pois lá tem uma instalação de pesquisas da OMS. Mais tarde, enquanto Jerry está dormindo, uma comissária vê um cachorrinho latindo para uma porta e decide dar uma verificada. Ela é atacada por um zumbi e se transforma em poucos segundos. E aí 2 zumbis começam a atacar o resto dos passageiros. Nesse momento, o Jerry acorda por conta dos gritos e resolve ir verificar a outra cabine dos passageiros. Então ele vê os infectados, manda os passageiros fazerem silêncio e organiza para pegarem malas e os carrinhos e tamparem os corredores. Mas alguém deixa uma mala cair e acaba atraindo a atenção dos zumbis, que não perdem tempo e correm pro outro vagão. E aí já era. Os humanos começam a lutar com os infectados e a Sigen usa todas as balas para finalizar alguns poucos zumbis. E vendo que geral vai morrer se as coisas continuarem assim, o Jerry pega uma granada do colete da militar e joga no meio da cabine. A explosão abre um rombo no casco do avião e os zumbis começam a ser sugados pro lado de fora. Por isso, o Jerry e a Sigen colocam os cintos de segurança e apenas tentam sobreviver enquanto os pilotos fazem um pouso de emergência. Alguns minutos depois, o Jerry acorda pendurado no banco no meio dos escombros do avião e vê que um pedaço de ferro atravessou o abdômen dele. O cara até pensa em arrancar a barra de ferro, mas desiste rapidamente e apenas se solta do banco. Nesse momento, a Sigen se aproxima mostrando que está bem e apoia o Jerry enquanto os dois vão pro centro de pesquisas. E por sorte, eles não encontram nenhum zumbi no meio do caminho e conseguem chegar em segurança ao destino. Ao mesmo tempo, o comandante do navio é informado de que a conexão com o avião do Jerry foi perdida. 2 dias depois, o capitão entra em contato com o Thierry e manda o cara avisar a Karen de que ela e as crianças vão precisar sair do navio. E como infelizmente o Thierry não tem nenhum poder de decisão, tudo que ele consegue fazer é ver a família sendo levada embora. No dia seguinte, o Jerry acorda meio desnorteado dentro do centro de pesquisas e vê que está amarrado em uma mesa e que o ferimento dele já foi tratado. E aí, vendo o visitante acordar, 2 caras aparecem para fazer algumas perguntinhas pro Jerry, como por exemplo, quem é ele, por que ele veio para esse lugar e para que serve o telefone via satélite. Então o Jerry é informado que ficou inconsciente por 3 dias e fala pro cara ligar pro número que está salvo, pois assim o doutor vai descobrir quem ele é. Ouvindo isso, o doutor decide fazer a ligação e é atendido pelo Thierry, que se apresenta como vice-secretário-geral das Nações Unidas. Mas antes que o agente e os doutores possam conversar, o Jerry pergunta onde está a Karen e por que ela não atendeu o telefone. Mas como o Thierry responde apenas pedindo desculpas, o Jerry fica agitado e o doutor acaba tendo que sair do quarto para bater um papo com o vice-secretário, enquanto o visitante se acalma. Em seguida, o cara volta para a sala, junto com a Sigen, e conta para ela que a família do detetive foi enviada para um abrigo seguro de refugiados na Nova Escócia. Isso deixa o Jerry bem puto, já que ele tem certeza de que a família não tá segura nesse local. Um sentimento que não tem como os outros entenderem. Em resposta, o doutor fala que entende o cara muito bem, pois ele perdeu a família, e todos que estão ali também perderam alguém que amavam. Isso faz o Jerry voltar um pouco para a realidade e perceber que ele não é a última bolacha do pacote e que está em uma posição privilegiada, já que ainda tem esperança. Ok, galera, 3 migalhas apontando para a mesma conclusão e uma bateria de celular morrendo. Nessa situação, cada segundo de ligação vale ouro, e a comunicação de emergência segue uma regra que militares chamam de bluff, que em português seria algo como conclusão primeiro. Basicamente, ir direto no que precisa, sem contextualizar antes. E paramédicos, controladores de voo, bombeiros, todo mundo que trabalha sob pressão aprende isso no treinamento, porque em crise, o sinal cai, a bateria acaba e a interferência corta, e quem desperdiçou tempo explicando teoria, acaba perdendo a janela de ação. Então em 30 segundos, você transmite onde pousar, em 5 minutos, você ainda tá explicando por que deveria pousar. Só que a comissária ferrou com tudo, o cachorrinho tava latindo para uma porta, e latido de animal durante um apocalipse é um dos sinais de alerta mais sérios que existem, já que cães conseguem detectar infecções no corpo humano pelo cheiro. O olfato de um cachorro sente compostos orgânicos voláteis, que são substâncias que o organismo libera quando tá doente, e a sensibilidade deles chega a partes por trilhão. Já existem estudos com cachorros treinados que detectaram Covid, malária e até câncer, com uma precisão entre 65% e 100%. Então, quando um cachorro late para uma porta no avião durante um apocalipse, aquilo é praticamente um detector biológico apontando perigo, né? E a comissária simplesmente abriu a porta sozinha, sem chamar ninguém e sem se proteger. É pura ignorância. Só que nesse contexto, a ignorância dela custou a vida de todo mundo naquele avião. E essa já é a 5ª vez que barulho desencadeia catástrofe nessa história. E o padrão é sempre o mesmo. O estresse tira o controle motor, o objeto cai, o som atrai infectado e gera o caos. Só que dessa vez a culpa é coletiva, porque civil em pânico não segue protocolo de silêncio por mais que você mande. E o corpo age sozinho. O estresse agudo ativa a resposta de luta ou fuga. E nesse modo, o corpo prioriza a sobrevivência sobre o controle fino das mãos. Então, pedir disciplina de som para um avião cheio de civis no meio de uma infecção é utopia. E a decisão de jogar a granada na cabine foi a mais extrema possível. Só
só que era a granada ou todo mundo morrendo de qualquer jeito. Pra vocês entenderem melhor, uma granada dentro do avião não destrói a aeronave inteira. A descompressão explosiva acontece em menos de 0,1 segundo, mais rápido do que os pulmões de qualquer pessoa conseguem reagir, e a mudança brusca de pressão causa danos internos sérios em quem tá por perto. Porém, aviões modernos são construídos com costelas reforçadas, justamente para impedir que um rombo localizado rasgue a estrutura inteira, e tem caso real que prova isso. Em 2016, no voo 159 da Dalu Airlines, uma bomba abriu um buraco na lateral da aeronave. O homem-bomba foi sugado para fora, e tomara que tenha caído direto no colo do capeta, né? Mas o avião pousou em segurança com os outros passageiros. Então aqui, até a descompressão e o pouso forçado, tá tudo dentro do possível. Só que centenas de passageiros estavam naquele avião. A aeronave foi destruída no pouso, e os únicos dois que sobreviveram são a Jerry e a Sigyn, que estavam de cinto. Tá, teve um zumbi ali que também tava de cinto, né? Só que dá pra dizer que ela sobreviveu se a mulher já tava morta. A armadura do roteiro aqui deu uma mãozinha generosa pra esses dois. Fora que a reação do Jerry de não arrancar o ferro do abdômen foi certíssima. Um objeto empalado funciona como um tampão natural, que veda os vasos corrompidos da entrada. Se você arranca em campo, tira a única coisa segurando o sangue, e pode causar uma hemorragia sem controle. E essa é a regra básica de primeiros socorros. Eu já falei várias vezes pra vocês. Nunca removam nada até chegar num hospital. Já sobre Cardiff, ruas vazias não significam ruas seguras. A diferença é que Cardiff tem uns 360 mil habitantes, comparado com 1,5 milhão da Filadélfia. E sem barulho nas ruas, os infectados simplesmente ficam dormentes. Dentro das regras que a gente já viu até agora, o barulho ativa eles e o silêncio desliga. Então, enquanto ninguém fizer barulho, a cidade é relativamente segura. Só que um avião caindo nas redondezas, com certeza acordou qualquer infectado dormindo por ali, né? Porém, o Dr. 1, que eu vou chamar de Manuel, não se aprofunda muito na conversa, e apenas pergunta o que o Jerry veio fazer no centro de pesquisa, e o que ele quer. Então o Jerry se reúne com o resto dos cientistas, e explica que está ali para pegar um patógeno mortal, que possa ser curável. E em relação a isso, a Tulip e outro doutor sugerem bactérias como a tifo, a meningite e coisas do gênero. E o Manuel explica que na opinião do Jerry, essas doenças podem ser usadas contra os infectados, algo que os cientistas acham bem engraçado. Afinal, eles obviamente já tentaram atacar o vírus zumbi com outras doenças, o que não deu certo, visto que o vírus zumbi ou bactéria só podem se desenvolver em um organismo vivo. Aí, percebendo que teve um mal entendido, o Jerry explica que a bactéria é para as pessoas que estão vivas, pois ele acredita que o ponto fraco dos zumbis é justamente a fraqueza dos humanos, até porque ele viu os infectados ignorarem completamente algumas pessoas, que na opinião dele estavam com doenças terminais. Isso porque o patógeno que elas espalham pela mordida precisa de um hospedeiro saudável. E como o doutor fala que infectar toda a população não seria considerado uma cura, o Jerry diz que isso na verdade é para ser usado como camuflagem, e isso faz bastante sentido para Tulip. Afinal, tem uma lei natural de que predadores famintos evitam corpos doentes, e se os soldados forem infectados com o patógeno certo, eles vão conseguir exterminar os zumbis sem sofrerem ataques. Porém, esse plano tem dois grandes problemas. O primeiro é que alguém vai precisar se usar como cobaia, ficando na frente de um infectado, e o segundo é que as amostras de doenças que eles precisam estão estocadas na ala B. E isso é um problema, porque o doutor que tinha ficado responsável por isolar o patógeno do vírus zumbi era um imbecil, e acabou sendo infectado e espalhou o vírus para os outros 80 funcionários que estavam naquela ala. O mais interessante dessa situação é que os zumbis dessa ala estão praticamente parados, esperando por novos estímulos. Além disso, é mostrado pro Jerry que a única forma de entrar na ala B é passando por um grande corredor, e a única coisa que está tampando esse corredor são algumas cadeiras e uma corrente, que foram colocadas para trancar a porta. Após saberem o problema que vão ter que encarar para pegar as amostras que precisam, o Jerry, a Sigyn e o Manuel se equipam, colocando proteções nos antebraços e pernas, e pegando algumas armas brancas para lidarem com os zumbis, além de uma pistola que a Sigyn pega como última opção. Então os doutores dizem para os recém-chegados evitarem ao máximo finalizar zumbis, pois isso só serve para deixar os outros mais agressivos, e eles retiram as proteções da porta, e o Manuel diz para os colegas trancarem as portas de vez, caso o zumbi passe por ali antes deles. Com isso dito, o trio entra na ala B e tenta fazer o máximo de silêncio possível, enquanto vão até a sala de amostras, um plano que quase dá errado logo no início, já que o Manuel acaba chutando uma latinha de refrigerante, mas por sorte, nada demais acontece, e eles conseguem seguir em frente sem muitos problemas, apesar de fazerem um barulhinho aqui e outro ali de vez em quando, e de quase serem vistos. O problema é que na hora que eles vão abrir a porta das escadas de emergência, a porta arranja igual a porta de casa velha, e quase atrai os zumbis. Por isso, o Jerry acaba tendo que usar o machado para travar as dobradiças, e evitar que ela se feche e faça ainda mais barulho. Mas as coisas pioram ainda mais quando eles chegam no andar de baixo, isso porque o Manuel bate o pé de cabra e atrai um zumbi que estava no corredor, e aí para resolver as coisas da maneira mais rápida, a Sigyn dá um tiro na infectada, e chama a atenção de ainda mais inimigos, o que faz eles terem que correr para se salvar. Só que o Jerry percebe que o trio não vai chegar a tempo, e decide usar o pé de cabra para fazer barulho e atrair a horda de zumbis enquanto os outros correm para a sala de amostra. O cara ainda é atacado por dois zumbis, e acaba tendo que finalizá-los, o que piora ainda mais o ferimento dele.
Ao mesmo tempo, a dupla chega no corredor da sala de amostras e acaba dando de cara com vários zumbis. E aí, vendo que não vão conseguir entrar, eles saem correndo e voltam pra ala A e trazem uma ordem de infectados juntos. Por sorte, os dois conseguem passar da porta a tempo, e os outros doutores ajudam a trancar a passagem. Em paralelo a isso, o Jerry chega na sala das amostras e verifica o local com bastante calma para garantir que não tem nenhum zumbi por ali. Então a Tulip liga pro cara e fala a senha da câmera de armazenamento. Sabendo disso, o Jerry deixa o pé de cabra do lado de fora e entra na câmara para pegar o que precisa. E como não sabe exatamente quais são as corretas, ele simplesmente pega o máximo de frascos que pode carregar. O problema é que na hora em que o Jerry vai sair, ele vê que tem um infectado esperando por ele na porta. Por isso ele pensa rápido e decide injetar uma amostra em si mesmo, o que é extremamente arriscado, já que metade dos frascos contém doenças incuráveis. Ou seja, se ele pegar o frasco errado, vai morrer pela doença antes mesmo dos zumbis chegarem. Mas como não tem outra opção, ele pede pros doutores passarem a mensagem de que ele ama a família dele e finalmente injeta a amostra. Aí, enquanto toda a equipe está tensa assistindo pela câmera de segurança, o Jerry espera alguns minutos e abre a porta da câmera para ver se a suposição dele estava certa. E pra sorte do cara, o zumbi parece ignorar completamente a existência dele, mostrando que o plano realmente funcionou. E sabendo disso, o Jerry simplesmente vai embora, carregando as amostras na mão. E para evitar que os infectados saiam da ala B, o cara ativa a máquina de bebidas para atrair a atenção deles e passa por todos como se fosse invisível. Após isso, ele recebe a vacina da cura para a doença que ele se injetou e vai embora do centro de pesquisa junto com a Siga. Algum tempo depois, ele chega na zona segura da Nova Escócia e se encontra com a Karen e com as crianças. Então eles se abraçam e comemoram que ainda estão vivos. E sim, o Thomas é abraçado também. Fora isso, nós vemos que apesar de cidades inteiras terem sido perdidas para os zumbis, a OMS anunciou que criou uma cepa híbrida da meningite, varíola e H1N1, que vai servir como um tipo de camuflagem, fazendo com que os humanos vacinados sejam invisíveis para os infectados. E essa nova vacina começou a ser entregue em áreas que tinham sido isoladas. Fora isso, eles também descobriram que os zumbis ficam mais lentos em áreas frias e de alta altitude, o que ajudou à escolha de zonas seguras. E isso dá uma nova chance para a humanidade permanecer viva e lutar pelo futuro da espécie. E como os testes da camuflagem tiveram um grande sucesso, todas as pessoas vacinadas começaram a lutar contra os zumbis do jeito que podiam, sejam com lâminas ou com mísseis. Ok, galera, a diferença entre atacar o vírus e disfarçar o hospedeiro parece óbvia depois que alguém fala, só que um laboratório inteiro não enxergou isso. Isso acontece porque quando você passa a carreira inteira combatendo patógenos, seu cérebro enquadra qualquer problema novo nesse mesmo molde. Então os cientistas pensaram como destruir o vírus automaticamente, porque era o que sabiam fazer. Só que o Jerry não tinha esse vício de laboratório, ele estava observando o comportamento em campo sem teoria nenhuma, e quem observa sem filtro enxerga padrões que especialistas ignoram por estarem procurando outra coisa. E essa é uma lição que vale para qualquer área. Às vezes quem nunca estudou o problema enxerga a solução justamente porque não tá preso nas mesmas premissas. Só que toda essa inteligência quase foi desperdiçada, porque um único imbecil ignorou o protocolo básico de biossegurança. E para quem não sabe, laboratórios que trabalham com patógenos perigosos seguem uma classificação de biossegurança que vai do nível 1 ao nível 4. Nos níveis 3 e 4, o mínimo exigido é pressão negativa para impedir que o ar contaminado escape, além de trajes selados e luvas grossas de proteção. E esse cara conseguiu infectar 80 pessoas porque não seguiu o protocolo mais básico que existe. Então uma pessoa fez 80 mortes, e esse é o preço da incompetência no ambiente de contenção. E pior que o erro do doutor é a falta de contenção do próprio centro de pesquisas. 80 infectados na ala B, e a única barreira eram cadeiras e uma corrente na porta. Galera, nós estamos falando de uma instalação da OMS que trabalhava com patógenos perigosos. O mínimo que se espera de um laboratório desse porte é uma porta selada com travamento remoto e algum sistema de contenção ativável de uma sala de controle em caso de um vazamento. E nada disso existia. O lugar não tinha nenhum plano de contingência para o cenário mais óbvio numa pesquisa com um vírus mortal, que é alguém se infectar dentro do laboratório. A equipe teve que improvisar com o que tinha. E por causa dessa falha, 3 pessoas tiveram que arriscar a vida numa ala com 80 infectados, né? Fora que na hora de se equipar pro resgate das amostras, o trio ignorou extintores de incêndio que estavam nos corredores da ala B. Um extintor pesa entre 4 e 9 quilos e funciona como uma arma de impacto. E o jato de pó químico cega temporariamente. Tudo isso sem barulho de um tiro. E quando a regra é sigilo absoluto, porque finalizar um zumbi deixa os outros mais agressivos, qualquer ferramenta silenciosa disponível deveria ter sido pega. E dentro da ala, os erros de barulho escalaram, até que o mais grave saiu de decisão consciente. A Sigan deu um tiro num ambiente onde o silêncio era a única regra, e finalizar um zumbi ativava os outros. E galera, essa é a mesma pessoa que viveu na pele o que o barulho causou em Jerusalém. Ela tinha armas brancas disponíveis, e os doutores tinham acabado de explicar as regras, e mesmo assim ela escolheu a resposta mais barulhenta possível, transformando um problema controlável numa fuga desesperada. Isso acontece porque quando a pressão sobe demais, o cérebro abandona habilidades aprendidas e volta para os reflexos mais primitivos. E no caso dela, o reflexo era apertar o gatilho, a ação mais rápida e mais instintiva. Só
Só que rapidez sem controle tático é pior que demora calculada, né? E pra vocês entenderem a lógica da camuflagem, galera, cada uma das 3 doenças ataca um sistema diferente do corpo. A meningite inflama as meninges, que são as membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal. A varíola ataca a pele e o sistema imunológico, destruindo a capacidade do corpo de se defender. E o H1N1 ataca o sistema respiratório, comprometendo os pulmões. Juntando as 3, você cria uma combinação que faz o corpo parecer comprometido de vários ângulos, ao mesmo tempo. E é justamente isso que torna a camuflagem eficiente. Porque se o vírus avalia o hospedeiro por múltiplos sinais de saúde, uma única doença poderia não ser o suficiente para enganar. 3 doenças em 3 sistemas diferentes cobrem todos os flancos e fazem a pessoa parecer completamente inutilizável como hospedeiro. Fora que eles também descobriram que o frio e a altitude deixam os infectados mais lentos. E isso faz total sentido, porque o corpo humano precisa de uma temperatura em torno de 37 graus para funcionar. Abaixo de 35 graus começa a hipotermia, os músculos perdem a força e a velocidade de contração cai. Os impulsos nervosos ficam mais lentos também. Tem um estudo da Universidade de British Columbia que mostrou que resfriamento muscular a 13 graus reduz significativamente tanto a força quanto a velocidade de contração. E a diferença é que um corpo humano vivo compensa o frio gerando calor, tremendo e aumentando a atividade muscular para tentar manter a temperatura. Só que o infectado não tem essa compensação. Ele não gera calor próprio e não tem termorregulação nenhuma. Então o frio congela a musculatura deles diretamente, sem resistência. E é por isso que as áreas frias e elevadas viraram zonas seguras naturais. E para quem conhece o livro do Max Brooks, a comparação vale a pena. No livro, o vírus se chama Solanum, um nome que vem da família de plantas Solaceae, que inclui tomate, batata e pimentão. A incubação leva umas 23 horas, contra os 12 segundos que a gente viu aqui, e isso muda completamente a dinâmica. Com 23 horas, uma pessoa mordida tem o tempo de viajar, infectar outros e espalhar pânico sem nem saber que tá doente. Com 12 segundos, a transformação é imediata, e o perigo é na hora, o que faz a versão daqui uma ameaça muito mais explosiva. Só que a diferença mais importante é que no livro não existe cura. A vacina Phalanx, que o governo distribuiu, era um placebo completo, só serviu para dar uma falsa sensação de segurança, enquanto a infecção se espalhava. Então toda essa história de camuflagem via doença é a criação exclusiva da adaptação, porque no material original a única solução era o extermínio físico puro, cabeça por cabeça, sem atalho e sem vacina. Só que em ambos, livro e adaptação, o frio funciona contra os infectados, e cães conseguem farejar o vírus, o que mostra que os pilares foram respeitados, mesmo onde a história tomou outro caminho. Agora passando para as notas, começamos pelo Andrew, que recebe um 3. A contribuição intelectual dele foi crucial. Sem as migalhas da natureza, o Jerry nunca teria montado a teoria de camuflagem. Só que o cara era um cientista de laboratório, tentando sobreviver numa missão militar, e ele morreu escorregando com a arma engatilhada, o que vamos combinar que é um pouco cômico. Já a Karen recebe uma nota 4. Ela manteve as crianças unidas, e foi prática quando precisou. Só que a ligação pro Jerry na Coreia custou caro, e ela ficou desarmada na maioria das situações. E no geral ela fez o papel de mãe protetora bem, só que a sobrevivência exige mais que um instinto materno. E o Manuel recebe uma nota 4 também. O cara pensou em um plano de contingência pros doutores, e se equipou junto com um trio, o que mostra que a cabeça tava no lugar. Só que dentro da ala B, ele chutou uma latinha e bateu o pé de cabra, 2 descuidos em sequência, que mostram inexperiência em campo. E a diferença entre ele e a Sigyn é que os erros dele foram acidentais, e não decisões conscientes. Passando pra Sigyn, ela recebe uma nota 5. A resiliência física dela é impressionante. Ela sobreviveu a uma amputação e continuou lutando, mesmo mutilada. Só que na ala B, ela jogou fora tudo que aprendeu, e deu um tiro no ambiente onde o silêncio era a única regra. Essa desconexão entre o que ela viveu e o que ela fez naquele momento é o que segura um pouco a nota dela. E por último dos humanos, temos o Jerry, nota 8 pra ele. O cara leu o ambiente melhor que qualquer outra pessoa, conectou evidências de 3 continentes e construiu a teoria que salvou a humanidade, e usou cada recurso disponível, de revistas nos braços, a máquina de refrigerante como isca. O celular na Coreia foi o único erro tático real, e mesmo assim o balanço geral dele é de longe o melhor. É o tipo de sobrevivente que pensa antes de agir e observa antes de pensar. Sem contar que a armadura de roteiro dele é uma das melhores, né? E os infectados levam uma nota 7. Eles são rápidos, agressivos e coordenados quando ativados por barulho. Empilharam uns nos outros para escalar o muro de Jerusalém e tomaram cidades inteiras em questão de horas. Só que fora do estímulo sonoro, eles ficavam completamente parados, sem nenhuma iniciativa própria. Fora que o frio desacelera eles, e qualquer doença no hospedeiro fazia eles ignorarem a presa. E no final, a maior ameaça do apocalipse foi derrotada por uma vacina de meningite e um refrigerador, o que mostra que por mais agressivo que o vírus fosse, ele tinha um ponto cego fatal. E bom, o mais burro do filme é o doutor que se infectou na OMS. Ele se cortou manipulando patógeno mortal sem luvas e infectou 80 pessoas. Uma falha de protocolo básico que quase destruiu a última chance de encontrar uma cura. E o mais esperto foi o Jerry Lane. Ele cruzou evidências de 3 continentes, construiu uma teoria que cientistas de laboratório não enxergaram e provou pessoalmente que funcionava, se injetando com uma doença no famoso 50-50. Fala galera, esse foi Como Derrotar Guerra Mundial Z.
você? Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca deixar a sua arma branca pra trás em um apocalipse zumbi.